Na Eloheinu Aleinu Maseiadeinu Konenaleinu Maseiadeinu Konenerro. Seja sobre nós a graça do Eterno, nosso Deus. Estabelece tu sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, as obras das nossas mãos estabeleces. Shalom a todos, Boker Tov. Hoje nós vamos estudar um assunto que de fato tem tocado o meu coração para estudarmos nesses últimos dias. Dias que nós estamos recebendo muitas mensagens, muitos vídeos, muitas imagens, que essas imagens, elas, às vezes, esses vídeos despertam um medo e um terror nos nossos corações. Desperta muitos sentimentos, às vezes, ruins, né? Então, eu queria trazer para nós hoje, para estudarmos juntos aqui, um estudo já relacionado com a fé, com um bom coração. Porque diante de toda a maldade que, infelizmente, se propaga no mundo, diante de tudo que acontece nessa terra, a fé ela é fundamental em todas essas situações. A fé no Criador. Porque é de fato a fé que vai nos dar coragem para enfrentar diversos desafios que nós temos durante a vida, a emunar a fé no Criador dos céus e da terra. Então esse shiur, esse estudo, esse pequeno período de estudo, ele tem esse objetivo. Nós vamos estudar um assunto que é o chamado um bom coração. Indo totalmente contra a grande maldade que se espalha no mundo, hoje nós vamos estudar sobre ter um bom coração. Entender que ter um bom coração está diretamente relacionado com o Criador, com a fé, com ser um descendente de Avraham, não por linhagem sanguínea, mas por boas atitudes, por você ser uma pessoa como Avraham foi, um exemplo para nós. Então, isso vai ser muito importante e é muito importante nos dias de hoje. E nós vamos utilizar o livro do Rav Narman de Breslev, que o título do livro é Um Bom Coração, onde ele traz aqui ótimos conselhos relacionados a isso. Então, nós vamos ler esse livro aqui e eu vou adicionar alguns comentários, alguns ensinos, trazer clareza sobre alguns trechos, mas nós vamos aprender juntos aqui sobre esse livro. Ele primeiro começa trazendo para nós um segredo sobre um remédio geral para a nossa alma. O que é isso, né? Às vezes nós estamos doentes por dentro, na nossa alma, nas nossas emoções. Às vezes estamos muito severos, muito tristes, angustiados, ou com muitas frivolidades, brincadeiras demais. Então, é preciso achar o caminho do equilíbrio, Nós temos que procurar o caminho do meio, do equilíbrio, de andar reto. Então, o Rav Narman de Breslav, ele traz para a gente uma coletânea de 10 salmos, que eu vou deixar aqui para vocês, que ele chama de remédio geral, que é o Tikkun Hakli. E ele traz a orientação de que devemos ler esses salmos diariamente. É um remédio geral. Assim como você vai no médico e você é prescrito com remédio, você toma ele de 8 horas. Aqui esses 10 salmos, eles têm ali a mesma semelhança de pensamento, E nós sabemos que assim como a Torá é remédio para nós e é alimento, a Torá é alimento para nos fortalecer espiritualmente, nós sabemos que os salmos, eles também possuem uma conexão espiritual. Os salmos, eles são exatamente Salmo 16, Salmo 32, Salmo 41, Salmo 42, Salmo 59, 77, 90, 105, 137 e, por fim, 150. Vou dizer novamente para que aqueles que quiserem possam anotar. Salmo 16,
Salmo 32, Salmo 41, Salmo 42, 59, 77, 90, 105, 137 e o 150. Esses 10 salmos eles são conhecidos como Tikkun Hakli, como remédio geral para a alma, por conta de que seu conteúdo ele abrange os diversos aspectos da alma que precisam ser medicados. E como bem sabemos, a medicina preventiva é muito melhor do que o tratamento depois que uma doença acontece. Então, é muito importante sempre, primeiro, estudarmos a Torá, que é o que nos dá força espiritual, ler a Bíblia, é o que dá força espiritual, e praticar a medicina preventiva. Isso está envolvido com fazer tefilá, orações, cumprir os mandamentos. Tudo isso é o que nos dá força espiritual. O livro ele começa da seguinte forma. Talvez não dê para abordar tudo, mas vamos abordar durante os dias. Precisamos nos fortalecer na mais pura emuná, na fé, no Criador. Porque o mais importante é realmente ter fé. Quando o Yehudi, quando um judeu tem uma fé muito forte, nada no mundo pode feri-lo. Os problemas costumam nos afligir, principalmente quando nos falta fé. E é exatamente verdade, né? Nós vamos ver aqui durante esse livro que a maioria das vezes que nós somos afetados por situações, essas situações elas nos afetam muito mais quando estamos com uma pouca fé, com uma fé um pouco menor. Porque exatamente como eu disse, a fé ela vai trazer para nós coragem, vai trazer para nós confiança no Criador. Então, vão ter diversas situações que não vão nos afetar porque nós temos fé em Hashem, no Ribono Shel Olam, Senhor dos mundos. Então, quando nós estamos com uma fé pequena por diversas situações da vida, diversas situações que acontecem, às vezes nós podemos ser mais sensíveis a diversas situações. Shalom, Boker Tov, bom dia. E continuando, ele traz. Disse Rav Narman, no Likutei Moharan, capítulo 1, parágrafo 155. Quem tem fé traz dentro de si a força que faz crescer e florescer. Qual é o segredo do sucesso das árvores? Ele faz essa pergunta. Elas se desenvolvem, crescem e dão bons frutos. Do que depende isso? Se plantarmos uma semente num solo fértil, arado e irrigado corretamente, a árvore crescerá maravilhosamente e dará frutos saborosos, além de vistosos. Da mesma forma, o homem é comparado às árvores, como está escrito em Devarim, Deuteronômio, no capítulo 20, no verso 19, pois o homem é árvore do campo. Assim, é o homem como a árvore, cuja semente plantada é tratada da forma correta e tratada da forma correta faz brotar uma árvore forte. Ou seja, ele está trazendo aqui um ensinamento muito interessante, que a Torá e também na Brit Hadashah nós vamos ver no Novo Testamento essa comparação dos homens com a árvore. Nós temos um período, um momento, enquanto Yeshua estava aqui na terra, o nosso Mashiach, em que Yeshua cura um cego, né? E naquele momento nós lembramos que ele passa a mão nos olhos e aquele homem diz para Yeshua, eu vejo os homens como se fossem árvores. E aqui em Devarim exatamente traz também o mesmo conceito, em Deuteronômio capítulo 20, verso 19, pois o homem é árvore do campo. E também nos lembra exatamente do que
disse João Batista, né? Eis que o machado está posto à raiz da árvore, e aquele que não der fruto, esse será cortado. Né? Isso é muito importante de compreendermos aqui, né? De que essa comparação que é feita dentro dos livros, dentro da Bíblia, relacionada ao homem com a árvore, está relacionado com diversos aspectos e propriedades que nós vemos na árvore. A árvore, ela precisa de água para alimentar suas raízes. Nós sabemos que a água é um aspecto relacionado à Torá, como disse Moshe Rabbeinu na Parashá Ha'azinu, que a tua palavra goteje como a água, goteje como a chuva. Ou seja, porque a Torá é água, ou seja, fonte de vida. Então nós precisamos de água. Você precisa de água diariamente. O seu corpo tem uma quantidade mínima de água para absorver durante o dia, né? Se você não absorve essa quantidade mínima, faz mal. Por mais que você não sinta agora essa dificuldade, faz mal, né? As consequências, elas vêm bem depois, infelizmente. Então, assim como o corpo precisa de água, né? A nefesh, a alma do homem, precisa da Torá, que é a água, que é a fonte de vida. Então, quando nós encontramos esse ensino de que o homem é comparado à árvore, o primeiro ponto é que precisamos de água. Nós precisamos de água. Para o quê? Para que as raízes se fortaleçam, né? Nós talvez podemos ver em vídeos ou fotos árvores que não tinham a sua raiz bem fixada, e veio um vento, veio um vendaval e tirou essa árvore do chão, né? Tirou essa árvore do chão. Isso é muito, muito interessante de analisarmos, né? Porque existem outras árvores que elas não saem do chão. Elas são fortes, elas crescem fortes, né? Vêm as mesmas tempestades para elas e elas não saem do chão. E essa analogia é muito interessante de trazer primeiro aqui, né, nesse livro, de que nós precisamos fortalecer as nossas raízes, né? Fixarmos no chão. E como você fortalece as suas raízes? É exatamente você se entregar, você se dedicar totalmente à obra da Torá, aos mandamentos, aquilo que Yeshua nos ensinou. Não é nem metade e nem 10%. Entende? Você não pode fazer apenas parte do que está escrito. Você precisa fazer e cumprir o que está escrito. Por quê? Porque são suas raízes, é da onde vem a sua força, a sua nutrição. E é o que vai fazer com que os seus galhos se fortaleçam. Então essa árvore, ela cresce e ela começa a estender os seus galhos. E nós sabemos que os galhos, eles estão diretamente relacionados com o conhecimento da pessoa. Os vários conhecimentos que a pessoa começa a adquirir após aprender diversos assuntos, diversos textos bíblicos, diversos ensinamentos de rabinos, diversos ensinamentos da Yeshua, e ela começa a criar galhos. Isso é muito interessante, Uma árvore, ela só começa a dar fruto depois que ela se fixa, ela estende suas raízes e ela começa a criar esses galhos. E por fim, depois de um tempo, ela começa a dar frutos, né? Isso é muito importante também, compreendermos que existe um tempo para tudo. Às vezes achamos que estamos prontos para ensinar, quando na verdade ainda estamos estendendo os nossos galhos, né? E depois ela começa a dar frutos. E esses frutos nós vemos na própria Brit Hadashah, que vai estar frutos de amor, longanimidade, bondade, compaixão. São essências da Torá, são essências da palavra que nós estudamos todos os dias, né?
E é o que nós tratamos aqui nas vezes que nós nos reunimos. A Torá, a palavra do Criador, a Bíblia, ela se garante em seus textos. Se a pessoa não muda, a análise deve ser feita na pessoa e não nos textos. Os textos estão ali e possuem sua essência, mas a pessoa precisa ser analisada, né? Todos nós precisamos retificar alguma coisa. Não se sinta diferente. Veja, eu preciso melhorar isso ainda. Acho que eu sou o único que estou assim. Não se sinta diferente. Todos nós temos retificações a fazer. Às vezes somos calmos demais e às vezes somos tão calmos que chegamos a ser parados e não nos movimentamos, quando nós sabemos que esse é o mundo de SA, o mundo da ação, onde precisamos nos movimentar. Você precisa estar em constante movimento. Às vezes você age demais e você acaba não pensando muito, e às vezes você pode tomar uma atitude que depois você para e pensa, poderia ter feito diferente. Muitas situações que todos nós precisamos retificar. Cada um tem as suas retificações, cada um. Mas o primeiro ponto aqui que o Rav Narman de Breslav está trazendo é que a comparação à árvore é que nós precisamos nos alimentar, crescer fortes, fixar nossas raízes e dar frutos. E ele continua: assim é o homem como a árvore, cuja semente plantada e tratada da forma correta faz brotar uma árvore forte. Isso é muito interessante, esse ponto, porque veja, a árvore precisa de água, mas se você colocar água demais você acaba fazendo mal à planta. Cada planta tem uma quantidade de água, às vezes tem que pegar um pouco de sol. Essa analogia é muito interessante, né? E o que é isso? O que é isso no ensinamento que a gente está estudando aqui hoje? É exatamente a pessoa que ela começou a estudar a Torá, ela começou a estudar a Bíblia e ela já quer passar por os assuntos mais profundos sem lembrar, sem estudar metade dos livros da Bíblia. Entende? A pessoa ela começa a aprender e ela entra no judaísmo e ela já quer se aprofundar nos mistérios ocultos do misticismo judaico, mas ela não leu nem o livro de Reis. Entende? Então nós precisamos saber que existe passos que nós precisamos seguir, porque são a base. É a base que vai mostrar para você se aquele que está ensinando a você está ensinando algo de fato de acordo com a Torá, ou se não está ensinando. Você precisa ter uma base para isso. Então, continuando. O salmista Davi também compara o homem à árvore. Abre aspas. Habitarás na terra e te nutrirás com a fé. Quando fortalecido em sua emuná, em sua fé pura e simples no Altíssimo, bendito seja, o homem cresce com raízes espirituais fortes e caule moral denso. Veja, eu vou repetir isso é maravilhoso. Quando fortalecido em sua emuná, em sua fé, em confiança no Criador, pura e simples, o homem cresce com raízes espirituais fortes e caule moral denso. Nós sabemos que a moralidade é algo fundamental para aqueles que têm fé. Por quê? Porque a fé, como eu disse, é o que vai trazer coragem, confiança no Criador, coragem de agir e entender que a Hashem está regendo a sua vida, que a Hashem está guiando a sua vida. E quando nós falamos de fé relacionada à moralidade, está exatamente relacionada a agir com retidão, agir reto, né? Não se envolver com assuntos imorais. Então, o caule moral, né, denso, forte, é definitivamente isso.
você agir com retidão diante da imoralidade. Isso está relacionado com rodas de amigos, está relacionado com conteúdos, seja por meio de mídias, livros, etc., conteúdos imorais das quais você deve se afastar, agir com retidão. E essa coragem de agir nesses momentos está relacionado diretamente com a fé. A coragem de, claro, com toda a educação, dizer: veja, com licença, esse assunto, não gosto muito desse assunto, eu vou me afastar um pouco, vou tomar uma água, tá? Com licença. Isso é retidão, agir com fé. Nada no mundo consegue tombá-lo. A árvore forte perde as folhas durante o inverno, chegam ventanias, tempestades e as levam, mas ela ainda possui raízes firmes e bem fincadas no solo. Vento algum pode movê-la do lugar. Chega o verão e os vermes querem corroer o seu caule, mas as suas raízes profundas, fincadas firmemente na terra, não permitem que o caule ceda ou que seja arrancada do lugar. Exatamente dessa forma. Então, essa parte está diretamente relacionada com diversas situações que acontecem na nossa vida, diversas tempestades, que nós vamos compreender que com a fé nós não vamos ser abalados por essas tempestades. Por quê? Porque nós temos o Criador dos céus e da terra. Nós temos o nosso Deus Todo-Poderoso que nos garante essa vitória. E que breve em nossos dias nós vamos ver o fim dessa maldade, com a vinda do único e verdadeiro Messias Yeshua, o nosso Rei. Nós vamos ver o fim dessa maldade. Então precisamos continuar com fé, precisamos continuar com emuná, precisamos continuar com essa confiança no Criador, de que todas essas coisas não vão nos abalar pelo tudo que o Criador falou através de sua boca, das promessas que foram feitas a nós, pelas manifestações espirituais que nos são vistas aos olhos e ouvidas, e entendermos que breve em nossos dias, Yeshua, nosso Mashiach, voltará. Baruch Adonai Leolam, amém e amém. Bendito seja o Eterno para todo sempre, amém e amém. Que o Eterno abençoe a todos, em nome do nosso Messias Yeshua. Dê um ótimo dia a todos. Shen Yeshua HaMashiach Shelanu, amém e amém. Shalom, shalom.